Nova Manhã. Entrevista. 7h13. Esse é aquele horário que a gente dá uma parada para receber um convidado, se aprofundar num determinado tema, conhecer temas novos também. E hoje está aqui no estúdio com a gente o Rafa Nassif, que é palestrante internacional, empreendedor, investidor, fundador do Instituto Viver com Propósito. Rafa, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado, Mauro, um prazer estar aqui. Rafa, você se especializou em investir em empresas e investir em empresas em Portugal, particularmente? Então, só voltando aqui um pouquinho atrás, eu tenho 43 anos hoje. Eu saí do Brasil com 19. Sou de Belo Horizonte, mas já cedo, né, logo depois da minha adolescência, eu saí do Brasil. Então, fui morar nos Estados Unidos, fui morar no Canadá, na Suíça, e há 10 anos eu moro em Portugal. Então, estou lá desde 2013. E aí, desde 2015, assim, mais ou menos, eu com outro sócio começamos uma empresa de investimento em startups. E aí é tudo em Portugal mesmo. Tudo em Portugal. E como é que funciona? Em quantas empresas vocês já investiram? Como é que tem ido? Então, em 2015 eu me associei com uma pessoa que é bem conhecida lá, que ele era um dos tubarões daquele programa Shark Tank, o nome dele é o Tim Vieira. E aí, desde lá, a gente começou a investir em pequenas empresas, as empresas que iam na própria televisão, no programa, etc. Investimos em mais ou menos 30 empresas, né? Em diferentes áreas, porque, enfim, como era no programa. E depois acabou o programa, já não tem mais o Shark Tank lá em Portugal. Continuamos a investir em várias outras empresas de diferentes setores, né? Então, é isso. Assim, começou mais ou menos assim, né? Entendi. De onde veio o capital? Vem desse seu sócio? Foi ele que começou o investimento? Você tinha capital próprio também? Não, eu também tinha, porque eu tinha uma empresa aqui no Brasil, eu com meu irmão, que nós vendemos. E quando eu cheguei em Portugal em 2013, você lembra daquela crise de 2008, né? Aquela crise que contaminou o mundo todo. E em Portugal chegou um pouco atrasada. Chegou lá para 2011, 2012. Então, quando eu cheguei lá em Portugal, existiam muitos imóveis, muita coisa assim, meio abandonada e tal. E aí eu comecei a fazer pequenos investimentos em edifícios, em casas e prédios, etc. Então eu comprava e vendia, fazia reforma e vendia. E aí eu consegui levantar um capital com isso. E aí, quando eu entrei com ele em 2015, na verdade era eu, o Tim Vieira, e tinha mais 2 sócios. E aí nós 4 formamos ali um pequeno grupo e investimos. Aí começamos a investir em várias empresas. Você chegou a Portugal no ano que eu estava saindo de Portugal, que eu morei lá, morei por 4 anos e peguei essa época da crise. Realmente esse período ali, 2012, a coisa estava, 2012, pesada, 2013, né? A coisa tava feia por lá. E eu via muito também esse movimento assim de recuperação dos imóveis, né? Exatamente. Lisboa e outras cidades de Portugal têm imóveis mais antigos e que, como acontece também aqui no centro de São Paulo, mas lá os imóveis são ainda mais antigos, mas tem toda uma lei, todo um incentivo para que eles sejam recuperados, né? Ele tem que manter a fachada, a estrutura e tal, mas por dentro dá para transformar tudo. Dá para transformar, mas aí eu surfei essa onda, porque tinha muita coisa abandonada e muita coisa ainda a preços interessantes. Hoje em dia está muito mais complicado. Sim. Né? Porque o valor dos imóveis em Lisboa, Cascais, que é onde eu vivo, você deve ter ido lá, tal, aquela região toda está caríssimo hoje. Encontra-se oportunidades. Eu ainda continuo eu ainda tenho uma empresa de investimento imobiliário, que é minha, que eu faço investimento imobiliário por lá. Mas hoje em dia tem que caçar muito mais para conseguir encontrar um bom negócio. Por que você decidiu por ir para Portugal e investir lá em Portugal também? Cara, então assim, antes de Portugal eu estava morando na Suíça, né? Então eu já estava começando a entrar nesse mundo do investimento. Então eu estava, desde que eu vendi a empresa no Brasil, começamos a investir em uma empresa aqui, outra ali. E aí teve uma época, ou seja, eu vim do Canadá para a Suíça e depois para Portugal. E aí eu estava vivendo uma época com a minha esposa, minhas filhas, que era a questão de buscar mais qualidade de vida. Então eu não fui para Portugal para investir, eu fui para Portugal para qualidade de vida. E aí eu estava vendo um país na Europa, né, porque, enfim, tem a cidadania italiana também, por causa de familiares e tal, como muitos brasileiros. E aí eu pensei, cara, que país que pode ser assim legal? Um colega meu me falou de Portugal, falou do clima, falou disso, falou de Cascais, que é essa cidadezinha, né, que fica ali... Juntinho de Lisboa. Juntinho de Lisboa, fica na praia, cidadezinha muito charmosa e bonita. E aí eu falei, cara, vou ver como é que é isso. Eu fui de férias, na verdade.
adorei Portugal, clima bom, as pessoas simpáticas, comida boa demais. Esse é o problema de Portugal, que a comida é boa demais, né? Esse é um problemão lá. Porque... Mas você vem de Minas Gerais, você também não pode falar muito, não. Não, esse problema eu sempre tive, de comer pra caramba. E aí foi isso. Aí foi uma consequência, né? Eu não cheguei lá pra investir, eu cheguei lá, mas tem que arrumar coisa pra fazer, vamos lá, vamos atrás. E aí, quando fui eu conheci esse sócio e aí a coisa andou. Ô Rafa, em que empresas você investiu? Em que empresas você mantém investimentos? Quais são os setores que você olhou lá, que você viu oportunidades? Tá, então assim, obviamente, o setor imobiliário é um setor que muita gente investe, é o setor que eu comecei, foi no setor imobiliário, que é assim, digamos, é um pouco mais, não é mais fácil, mas é mais óbvio, a gente olha, vê, compra, tal. E aí depois nós entramos em 30 empresas, aí cara, é de tudo. Agora, eu diria que 2 empresas, depois desses anos, desde 2014, 2015, até hoje, nós estamos em 2023, né? 8 anos. Dessas 30, o que sobrou mesmo assim de bom, porque nós estamos falando de startups. Startups têm um alto risco, né? Então, muitas delas não existem, muitas delas não dão lucro, não faz nada e toca a vida. Agora, tem 2 delas que eu gosto muito, que uma chama Luz Boa, que é a empresa de comercialização de energia elétrica, diferente do Brasil, porque, por exemplo, no Brasil, cada estado tem a sua comercializadora de energia elétrica. Em Portugal, é um mercado aberto. Então, tinha uns meninos lá que criaram uma empresa de energia elétrica, compram e revendem energia. Nós entramos nessa empresa. Essa é bacana, dá dinheiro, empresa boa, saudável, etc. E a outra chama Portal da Queixa. Essa eu adoro, essa Portal da Queixa, que é igual o Reclame Aqui no Brasil. Entendi. É uma espécie de Reclame Aqui, inclusive o Reclame Aqui, uma época quase comprou o Portal da Queixa, enfim, não comprou, então o Portal da Queixa. Eu lembro de uma época que o Maurício, né? O saudoso Maurício estava mesmo pensando em entrar no mercado português. Não, ele foi na minha casa lá em Portugal, encontrei o Maurício, pessoa incrível, eu fiquei, né, extremamente triste, eu até me arrepio falando aqui do dia que eu fiquei sabendo que ele faleceu por causa do Covid, foi horrível. Aí eu vim aqui em São Paulo também, fui no Reclame Aqui e tal, pronto. Teve essa conversa. Aí, enfim, esse negócio nunca se concretizou, mas o Portal da Queixa continua forte, a gente continua expandindo, agora tá na Espanha, tá na França, tá na África do Sul, tá em outros países. Então, assim, eu diria que esses que são 2 negócios que são bacanas aí, que a gente continua firme. E o que você tem hoje como conselhos, como orientações para quem quer morar em Portugal ou para quem quer investir em empresas em Portugal? Então, aí depende, né? Se a pessoa está buscando simplesmente rentabilidade, é um tipo de investimento, né? Então, assim, só para fazer aqui um comentário sobre isso. Quando eu comecei essa empresa de investimento imobiliário, depois eu entrei com outro sócio e nós criamos um fundo imobiliário. Então, hoje nós temos um fundo imobiliário em Portugal que recupera prédios, né? Então, são prédios maiores, de, sei lá, 30, 40 apartamentos. Sempre apartamentos para classe média e tal, e é bacana. E aí é um fundo que aí paga o que paga. O nosso, por acaso, paga 7%, mas, enfim, existem outras opções. Essa é uma opção muito para quem gosta de ir lá para o Visto Gold, né? O Visto Gold é quem vai lá, faz um investimento de pelo menos 500 mil euros. Até pouco tempo você podia comprar um imóvel e ter o Visto Gold. Essa regalia meio que está acabando nos grandes centros, tipo Lisboa e Porto, mas nos fundos ainda é possível. E aí depois tem as pessoas que querem mesmo, eu diria, tipo, se aventurar um pouco mais e investir em empresas mesmo, né? Investir em capital. O investimento em startups é um investimento de muito alto risco, né? Então, assim, aí a pessoa tem que basicamente conhecer muito o setor onde ela se sente confortável, olhar as opções. Porque existe uma diferença enormíssima entre Portugal e Brasil. Eu estou aqui em São Paulo, já vim em São Paulo, assim, sei lá, inúmeras vezes, e eu me impressiono cada vez que eu venho aqui o tamanho da cidade. Eu acordei hoje 5 horas da manhã, olhei da janela do meu quarto, já tinha muito carro na rua, né? Então, assim, a vida aqui é muito mais frenética, né? É a coisa que não para. E Portugal, eu quase que diria, é um bairro de São Paulo. O ritmo, né? O ritmo é completamente diferente. Completamente diferente. Desculpa te interromper, mas só a título aí de ilustrar, né? A população portuguesa toda do país inteiro é menor do que a população da cidade de São Paulo. A Grande São Paulo é 20 milhões, Grande São Paulo tem mais de 20 Portugal milhões. Portugal é 10 milhões, Portugal inteira é 10 milhões. Exato, então Grande São Paulo tem 2 Portugal. Então, o que acontece? As pessoas irem para lá esperando,
vamos lá movimentar. Cara, lá é com calma. Eu até brinco, porque eu tenho trabalhos lá, faço eventos lá, etc. E as pessoas, muitos brasileiros chegam lá e falam, o português é distante, o português é frio. Eu não acho. O português é igual, e eu sou mineiro, é igual o mineiro do interior. O mineiro do interior, vai chegar o Mauro lá, vai chegar lá, eles vão olhar assim de rabo de olho, sabe? Olhar assim, quem que é esse vindo aí? Uhum. Mas quando abre a porta da casa, abre mesmo. Abre pra sempre, né? Pra sempre. É verdade. E eu sinto isso muito, assim, talvez eu tenha uma primeira barreira, até por ser brasileiro, etc. Mas quando eles abrem o coração, cara, eu sinto que eu faço parte daquela família. Uhum. E o português é muito isso. E eu gosto dessa coisa. Bom, mas só continuando nessa linha que você estava, né? Você estava falando da diferença cultural. Então, que as pessoas às vezes chegam lá, o brasileiro chega lá achando que as coisas vão virar muito rapidamente, e não é esse o ritmo do país, né? É preciso ter essa consciência. Definitivamente não é esse o ritmo do país, definitivamente não é esse o ritmo dos negócios, né? O próprio mercado português é muito menor do que o mercado brasileiro. Então, assim, o Shark Tank mesmo, que é esse programa, ele teve a primeira edição lá, teve a segunda, depois não teve mais. Por quê? Cara, porque não rola. Cara, as coisas lá não andam assim no mesmo ritmo, não tem essa pujança que nós vemos aqui ou nos Estados Unidos e etc. Então, a pessoa... É importante entender isso antes, que você está colocando dinheiro e existe um prazo, um prazo normalmente médio a longo prazo para começar a ter um retorno assim, mais interessante. Por outro lado, o fato de Portugal estar inserido na União Europeia, né, e com todas as vantagens que tem de estar ali num mercado comum, o que dá para explorar disso? Cara, então, assim, no meu caso, como eu, enfim, andei por várias áreas aqui, o que acontece? No imobiliário, obviamente, é muito localizado. Apesar de que, por estar inserido na União Europeia, vem muita gente de fora. Muitos franceses, muitos alemães, muita coisa, espanhóis e tal, vem morar em Portugal. Então, o mercado sobe. E a outra coisa é a facilidade, né? Facilidade de impostos, facilidade de compra e venda. Então, você realmente pode, com uma certa facilidade, você ter um produto e vender na União Europeia, agora excluído o Reino Unido, porque antes estava e agora já não está mais. E isso causou problemas, porque antes eu pedia na Amazon lá do Reino Unido, era fácil. Hoje eu evito. Por quê? Porque para na alfândega, é um saco. Para na alfândega, tem que pagar, não sei o quê. Ou então, isso é chato. Mas pro resto da Europa funciona. Muita gente, por exemplo, só de título de curiosidade aqui, muita gente lá de Portugal vai para a Alemanha comprar carro, que é mais barato. Compra o carro lá, emplaca lá só para sair, viaja até Portugal, chega em Portugal e muda a placa. E é relativamente fácil de fazer isso. Então essas são as vantagens. Eu diria que quase a União Europeia não é exatamente a mesma coisa, mas é quase você ter os estados no Brasil. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito rápido. Um dia, mostrando essa facilidade, eu tinha um amigo morando em Dublin, na Irlanda, eu fui almoçar com ele. Eu saí cedo, peguei um avião, fui para Dublin, na Irlanda, 3 horas de avião, almocei com o cara, 7 horas da noite peguei o avião e voltei. De volta, né? Semana passada fui fazer uma reunião em Madrid. Ou seja, que ali é quase... Cara, em São Paulo vai fazer uma reunião em Recife. Fazer uma ponte aérea ali, vai e volta, né? Entendeu? Rafa Nassif, palestrante internacional, empreendedor, investidor, fundador do Instituto Viver com Propósito. Muito obrigado por bater um papo aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Olha, Rafa Nassif. O mais fácil é o meu Insta mesmo, Rafa Nassif com C, né? N-A-C-I-F. E eu tenho um podcast também que é o De Propósito. Mauro, um dia que você for para Portugal, vem no meu podcast, vai ser um prazer recebê-lo lá. Prazer vai ser o meu. Eu tô morrendo de saudade de Portugal. Muito obrigado. Um abração. Muito bem, e são 7h27. A gente vai encerrando por aqui essa edição do Nova Manhã, te agradecendo muito pela companhia. Ana, obrigado, parceira. Valeu por hoje. Obrigada. Bom fim de semana. Bom São João pra você. Bom São João. Bom fim de semana pra todo mundo. Na segunda-feira a gente tá de volta. Contamos com você. Daqui a pouquinho chega Heródoto Barbeiro com o Jornal Nova Brasil. Valeu, tchau, tchau.